Estamos de volta aqui com o nosso programa Sempre com Você, né? Como eu faço todos os dias, agradeço o carinho da sua audiência, sua participação aqui no nosso programa. Lembrando que esse programa é feito para você, né, e para sua família. Então, olha só, de segunda a sexta-feira nós estamos aqui trazendo utilidade pública, também espiritualidade, oração. E nesta quinta-feira nós estamos aqui com o Dr. Leandro Provenzano, ele que é especialista em direito do consumidor, e a gente está falando sobre a responsabilidade das agências de turismo. E é um tema bastante interessante, porque, olha, eu conheço, hein, Leandro, de gente que já passou raiva. Uma amiga minha até agora foi viajar agora para Maceió, né? Chegou aqui, assinou um pacote all inclusive, chegou lá, não era all inclusive. Nossa E Senhora. aí, como é que faz? Né? Descumprimento. Você já pagou, porque, teoricamente, quando você vai viajar, já está pago. Geralmente as pessoas pagam antecipado, né? Sim, sim. Pagam um valor absurdo por all inclusive. O all inclusive, gente, para quem, né, de repente está em casa e não sabe, você paga o hotel com tudo incluso. Então, você não tem gasto, você bebe, come no hotel, tudo já pago, não é na faixa, porque você já pagou antes. Nesse caso, há um flagrante descumprimento do contrato que foi realizado. Importante também que ela tenha lido esse contrato, verificado se tinha essa cláusula ali, que estava tudo incluso nesse contrato, porque acontece também muitas vezes da pessoa vender um pacote e firmar o contrato de uma maneira diversa. Ou até mesmo um e-mail, né? Ah, tá tudo incluído, é bebida, é comida, tem o destilado, que às vezes é mais caro, tá fora de alguns pacotes. Então isso aí é um claro descumprimento do contrato. A pessoa pode buscar, sim, a justiça para ressarcir o eventual dano material que houve, né? Eventualmente, sim, calcular qual que é a diferença do tudo incluso para o sem nada, para o nada incluso, né? Isso é um dano material que pode ser quantificado, a gente sabe quanto que custa isso aí, e também um dano moral. Pô, cheguei lá, eu estava despreparado, não levei cartão, não levei carteira, não sei, porque estava tudo pago, então eu tive um dano moral ali, porque eu não pude aproveitar do jeito que eu queria aquela viagem. Então, pelo descumprimento do contrato, ela tem direito a entrar na justiça pedindo dano material e dano moral. Dano material, se conseguirmos calcular quanto que é essa diferença, e o dano moral por todo o transtorno que ela teve que passar. No momento que seria de lazer, ela teve um contratempo desse tamanho, que não é pouco, né? Pois é, porque ocorre o caso da pessoa pegar e falar pra você, olha, o pacote, ele é tudo incluso, nanana, e na hora de te vender, ela vende de outra coisa, né? Pois é. Corre esse risco? Corre esse risco. Isso aí é muito importante que todos fiquemos atentos ao contrato. Isso aí acontece tanto com venda de pacote de turismo, com venda de apartamento. Eu mesmo o que me venderam foi diferente do que estava no contrato, mas a gente tem que se ater ao que está ali escrito. E também combinar por e-mail, que é um meio de prova válido perante o judiciário, troca de mensagem por WhatsApp, e-mail, tudo isso aí são documentos que o consumidor pode juntar para um eventual processo judicial. A gente tem que sempre se resguardar, né? Uma férias que é um momento único no nosso ano ali, é um momento de descanso, tudo. A gente sabe que pode ter esse contratempo. É com a empresa aérea, com o hotel, com a agência de turismo. Então, vamos nos precaver, juntar, guardar todos os e-mails. Eu normalmente faço assim. Tudo que eu vou contratar é uma viagem, sei lá, um show. Show fulano de tal. Eu crio uma pasta no meu e-mail com tudo que eu comprei. Passagem aérea, hospedagem de hotel, transporte, às vezes aluguel de carro. Cria uma pasta e deixa ali. Se você não teve problema, chega de viagem, foi tudo ok, deleta a pasta. Agora, se você teve algum contratempo, ali você vai ter todos os documentos. Isso aí pode ser guardado numa pasta física também, mas o importante é ter documento. E você falando essa questão do contrato, vamos falar um pouquinho da importância. A gente já falou isso aqui, não somente na questão das agências de turismo, mas em qualquer outro aspecto, né, Leandro? Isso. A gente tomar cuidado com o contrato, né? O que tem que vir? Eu sei que não vai dar para falar assim detalhadamente, mas o que tem que vir constando num contrato de agência de turismo? Bom, qualquer tipo de contrato, o que a gente tem que ver? O que foi combinado? Né? Eu combinei com a agência de turismo que eu iria para um destino tal, entre os dias tais, e aí chegamos lá, tá tudo incluso? Não tá? Qual que é o tipo de quarto? O que tem dentro do quarto? Ou seja, quanto mais detalhado tiver o contrato, maior são as garantias de que o consumidor vai poder exigir aquilo que está escrito. Então, esse contrato tem que ser bastante detalhado, com todas essas informações básicas. Mas, independente de você ser um advogado, ter um conhecimento técnico no direito ou não, o contrato nada mais é do que a gente combinou.
né? Eu combinei de vir aqui no programa, dia tal, horário tal, a gente poderia fazer um contrato, né? Para quê? Para garantir que ali a gente está cumprindo aquelas regras. Então o contrato nada mais é do que o que foi combinado entre as partes. E quanto mais detalhes tiver no contrato, maiores são as chances do consumidor buscar aquilo ali perante o judiciário, caso ele tenha problema. E na viagem é bacana que o consumidor ele leve esse contrato com ele também ou não? É interessante que leve, mas não precisa ter esse contrato físico, né? Pode ter ali no e-mail, você acessa hoje do smartphone esse contrato. Não seria tão necessário fazer esse contrato, levar esse contrato físico na viagem. Mas se você ter como acessar esse contrato por um meio não físico, seria interessante até mesmo para mostrar no hotel, mostrar, sei lá, para a empresa de transporte aéreo, qualquer problema que esteja fugindo daquele contrato. Fala, ó, o que eu contratei está aqui e vocês não estão cumprindo com o combinado. Agora, Leandro, as agências de turismo também correm o risco de fazer propaganda enganosa? Bom, elas correm o risco, no entanto, elas, mais do que nós consumidores, ela já sabe o que esperar daquele serviço que ela está contratando, né? Ela sabe que um voo naquele horário costuma atrasar ou não, sabe que aquele hotel normalmente não dá problema, então ela tem mais subsídio para fechar um negócio com mais segurança. Agora, nós consumidores não temos, porque a gente não faz viagem todo dia, toda semana, bem que gostaríamos. Mas quem tem esse know-how todo é a agência de turismo. Agora, se ela ser passada para trás, também ela arcará com essa responsabilidade, igual a gente comentou no início. Tanto faz você processar a agência de turismo, ou, sei lá, no exemplo, o hotel, ou os dois, a agência de turismo ela sempre vai ser responsável. Interessante falar que algumas agências de turismo até colocam o próprio jurídico para resolver o problema desse consumidor, né? Porque ele vai falar, ó, vamos tentar resolver esse problema, eu te indico o advogado aqui da agência. Então isso aí já agrega serviço até mesmo para a agência de turismo e faz com que o consumidor, logicamente, o maior objetivo da agência não é nem deixar de ser processada, mas é manter aquele cliente. Porque hoje em dia é difícil conseguir cliente, então você tem que fidelizar os clientes que você já tem. Então algumas agências de turismo já estão fazendo isso. Ó, eu tenho um advogado aqui da agência, então você está livre para consultá-lo gratuitamente e aí você tira uma conclusão com ele do seu negócio. E aí, se você quiser, contrata um outro advogado, usa esse advogado, processando a agência ou não, isso aí vai ficar a critério do consumidor. Mas é um tipo de serviço que já está sendo bastante utilizado pelas agências. Eu fico imaginando, principalmente essas agências físicas, né, que a gente tem. Porque hoje em dia, pela internet, a gente tem uma facilidade muito grande de compra de internet, de passagem pela internet. Por exemplo, às vezes você chega e recebe uma promoção, né, de uma agência dessas virtuais. E aí você vai lá direto no site da empresa e acha a mesma promoção. Então, assim, de fato, deve ser bastante... a gente deve passar por uma fase bastante de conseguir mesmo, como você falou, fidelizar novos consumidores, né, as agências. Provavelmente elas tentam sim, assim como toda empresa, fazer, né, o seu melhor. Leandro, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa pra gente saber como fica a previsão do tempo. Hoje tá friozinho, né? Amanheceu friozinho. Agora que eu acordei, 7 horas da manhã, tava 7 para 8 graus. E a gente não tá acostumado com esse frio, né? A gente sofre. É verdade, a gente sofre, o organismo sofre, é gripe, resfriado, a gente tem que se cuidar. Mas vamos ver então como fica a previsão. Será que amanhã fica friozinho assim como hoje? Vamos conferir então. Hoje, a nossa capital amanheceu com céu claro e fica parcialmente nublado à tarde e à noite. A mínima é de 8 graus e a máxima de 20. A umidade tem máxima de 60%. Para amanhã de manhã, o dia amanhece encoberto com nuvens. Olha só, parece que amanhã vai estar friozinho também, hein, Leandro? Pois é. Como hoje. Tá bom, né? Não vamos reclamar, né? Vamos dormir. Pois é, diz que hoje eu vi na rede social assim, defina esse frio em 3 palavras. Minha amiga colocou, não aguento mais. É verdade. Não é verdade? Olha só, Leandro, tem uma pergunta aqui, mas é com relação a compras na internet, tá? É a Márcia da Pedrocian. Ela pergunta assim, o site é responsável por danos na entrega de mercadorias? Eu não consegui visualizar bem qual seria o tipo de serviço, mas compras pela internet. O site é responsável por danos na entrega de mercadoria? Olha, normalmente a gente vai ter que apurar quem que cometeu esse dano. Se a empresa mandou fora do prazo, ela é responsável a ressarcir esse consumidor, a indenizar no caso de alguma urgência no recebimento dessa mercadoria. Agora também a gente não pode deixar de falar que se essa mercadoria foi enviada no tempo correto, mas houve um problema por causa da transportadora ou até mesmo por causa dos correios, eles serão responsáveis
por indenizar esse consumidor, por responder pelo eventual dano causado ao consumidor. Então tem que verificar primeiramente qual que foi a empresa que realmente incorreu no erro ali, que fez alguma coisa errada, avariou a mercadoria ou transportou numa data errada. E hoje em dia todo mundo tem consciência e tem como provar qual que foi a data de envio, quando que ela começou a ser transportada, o destino final daquela mercadoria. O próprio site do Correios tem um serviço de rastreamento. Então, assim, exigindo o documento de todas as partes, com certeza o consumidor vai conseguir verificar quem que errou naquela questão do transporte. Mas pode ser a empresa, pode ser a transportadora e até mesmo o Correio. É difícil, né? Porque aí, de repente chega quebrado, você não sabe quem foi e vai dar essa confusão toda. Exatamente. Na dúvida, se fosse entrar com uma ação, vamos supor que seja um serviço, um produto bastante caro, tem que entrar com uma ação judicial, a gente entraria contra as duas empresas, tanto a transportadora quanto a fornecedora. Porque normalmente uma joga a culpa para a outra. Quando há essa confusão, não sei quem que cometeu o erro, eles costumam judicialmente jogar a culpa para o outro. Então, a nossa tática é sempre colocar os dois como réus e eles que provem perante o juiz quem cometeu o erro. Verdade. Leandro, a gente está falando das responsabilidades, né, das agências de turismo. Uhum. Aí na viagem, por exemplo, acontece as coisas erradas. A gente sabe que algumas vezes frequente. Acontece, né? Uhum. Mas e aí, como é que eu vou provar que aconteceu as coisas erradas lá? Por exemplo, no caso dessa minha amiga. Ela disse que ela ligou aqui para Campo Grande, para a agência falou assim, não, o pacote que você assinou não era all inclusive. Ela falou, mas eu comprei como all inclusive. Provavelmente ela não leu, né, corretamente, leu totalmente o contrato, e pode ser também que tenha sido vendido uma coisa, falado uma coisa, pré-oferecido uma coisa e vendido outra. Pois é, então nesse caso o consumidor tem que ter sempre documentos em mãos que prove que o que ela contratou foi aquilo. Agora vamos supor que ela tem um contrato que a agência de turismo tentou ludibriá-la e lá não consta esse all inclusive. Então o que acontece nesse caso? Ela tem que ter alguma outra prova para garantir para um juiz ou para algum mediador que ela contratou com tudo incluso. Né? Pode ser conversa de WhatsApp, pode ser troca de e-mail, às vezes ela gravou um vídeo no momento da contratação, é difícil, mas se ela fez isso, é um documento hábil a provar que o contrato que ela assinou foi fraudulento. Inclusive aí, essa prova pericial, essa prova por meio de outros documentos, pode sobrepor inclusive ao contrato. Embora ela tenha assinado o contrato, ela consegue às vezes provar que ela contratou um serviço diferente daquele, inclusive com o preço, que seria o mesmo que está no contrato, ela pode judicialmente reverter essa situação. Tá certo. Olha só, Leandro. A Mariana pergunta assim, ela narra uma história, né? Uhum. Tive problema com uma agência da internet. Acho que chegando lá, não tinha vaga no hotel reservado. E eles nos direcionaram para o outro, mas não foi do nosso agrado. Pois é, esse caso há um descumprimento contratual, ela teve a reserva de um hotel confirmado no pacote e chegando lá já teve esse problema. Só essa chegada na outra cidade e não encontrar o hotel devidamente reservado já é passível de uma indenização por danos morais. Agora, uma dica que a gente sempre dá para o cliente é verifique antes de sair, se você contratou uma empresa, liga para o hotel, vê se realmente está reservado aquele quarto. É bom fazer isso porque o hotel muitas vezes erra na questão da reserva e aí não tem como você chegar lá e ficar nesse hotel porque ele já está cheio. Aí, lógico, você pode exigir uma indenização posteriormente, mas o que a gente quer é chegar no local, no destino da nossa viagem e ter o hotel reservado. Para evitar esse tipo de dor de cabeça é bom ligar um pouco com antecedência, verificar até mesmo o horário do voo se não teve alteração, sem que a empresa aérea te avisasse. Então temos como garantir isso aí, mas se teve qualquer problema, tanto a agência quanto o hotel, elas podem ser responsabilizadas por essa alteração no contrato. Agora, Leandro, e com relação à questão do translado, viagem, né? Perda de voo, extravio de bagagem, como é que é? É a mesma situação, tudo isso aí está no contrato de turismo, né? O pacote que a gente fecha está tudo incluso. É o transporte aéreo, se tem o traslado vai estar incluso, a questão da passagem, e aí só cabe ao consumidor verificar, juntar a documentação e ver qual foi a empresa que incorreu no erro. E a agência de turismo, logicamente, ela é responsável por toda essa cadeia de serviços em que ela intermediou. Então, ali ela pode ser responsabilizada, mas também o consumidor pode responsabilizar diretamente aquela empresa que realmente incorreu no erro. Principalmente para voo para o exterior ou voos que você vai fazer conexões, né? Que a mala muda de lugar. Vamos supor que a pessoa vai para o exterior. E aí ela esqueceu de levar a bagagenzinha de mão e tá lá tudo dentro da mala grande. Acontece isso, uma viagem pela agência.
ela vai chegar na cidade, ela vai estar sem nada. Geralmente as pessoas que acontecem isso, elas têm uma malinha. A maioria das pessoas leva uma malinha de mão, pelo menos com uma peça de roupa, né? Inclusive, você já indicou, né, fazer isso quando foi fazer viagem internacional. Verdade. Levar uma malinha. É comum perder, extraviar a bagagem. Ai, gente, que absurdo, né? Extraviar a bagagem. Mas aí, nesse caso, a própria empresa ela tem que arcar com, por exemplo, uma compra de pelo menos um par de roupa, um par de roupa para dormir e tudo mais, para esse consumidor? A gente acaba sendo meio repetitivo, mas tudo que a empresa infringe, que ela comete um erro, ela pode ser responsabilizada, seja materialmente ou moralmente. Se eu fui obrigado... Desculpa, te interrompi. Não, eu que te interrompi. Eu queria falar assim, porque assim, a gente tá colocando como uma responsabilidade dela. Só que às vezes é problema do voo, né? Exatamente. É que ela, ao fazer toda essa contratação da cadeia inteira, ela escolhe a empresa. Então, por isso ela é responsabilizada. Se é justo ou não, a gente deixa para o judiciário decidir, né? Porque a lei assim determina, e a gente está aqui para falar o que a lei determina. Então, assim, acontece muito isso aí em viagem internacional, extravio de bagagem e outra coisa que eu vou pontuar aqui, que também já fui vítima, fotografar a mala. Está saindo, tira a foto da mala, chegando no local de destino, verifica a mala, porque é muito comum também quebrarem a mala, abrirem a mala, sumirem com as coisas de lá. Então, a minha mala, a gente comprou uma mala nova para trazer o que a gente havia adquirido na viagem. E chegou aqui, a mala já estava quebrada. Então, é uma mala que a gente usou uma vez. Gente, mas mala quebrada é o que mais tem. Eu falo assim, que você compra... Eu mesma, viajar, eu falo, vou comprar uma mala bem simples, porque eu sei que ela vai voltar quebrada. Pra quebrar, exatamente. E aí não adianta. E pior que quebra bem o código lá da segurança. Quebra a alça da mala. A rodinha ali no engate. Isso é complicado e é muito comum de acontecer. A gente já viu vídeos na internet de como que a empresa trata a nossa mala. Eu ia te falar isso, Então, o conselho que eu dou, inclusive... que eu cometi já esse erro, não fotografei a mala e perdi a mala. É tirar foto. Tô saindo, a mala está em perfeitas condições. E quem for levar algum produto de maior valor na mala, faz a declaração de bagagem. Teve um casal que ganhou um processo, não lembro que estado. No aeroporto mesmo? No aeroporto mesmo, na empresa. Você está sujeito a uma verificação se realmente aquilo está na mala e você paga um preço por isso. Eu não sei quanto que é, mas existe. Eu sei de um casal que ganhou uma indenização, salvo engano, no estado de São Paulo, de mais de 160 mil, porque eles comprovaram que estavam transportando alguns objetos de valor naquele valor de 160 mil. A mala foi avariada, sumiram, os produtos sumiram da mala e eles foram indenizados naquele valor que estava declarado. Então, para quem for transportar produto de valor em mala, faz a declaração dessa bagagem. E sempre tira foto antes e depois de como que a sua mala foi entregue para você. Mas sempre ter a foto de antes, como que ela embarcou na origem, para ver como é que ela chega no destino. Leandro, teve esse problema lá, né, na viagem. Chegando aqui, já procuro direto a agência. Pode procurar até mesmo durante a viagem, igual eu falei. Algumas agências dão esse suporte por WhatsApp, telefone. Então já comunica desde imediato, porque ela também pode resolver esse problema. Eu cheguei aqui e não tinha quarto. Às vezes ela dá uma pressão no hotel e o hotel arruma uma vaga. Entendeu? Então, assim, é importante comunicar com a maior antecedência possível. Agora, se a pessoa não quer se indispor com a agência, não quer ficar ligando, pode também chegar, contratar um outro hotel, pegar um outro serviço e na hora que chegar, retornar da viagem, ela procura um advogado, procura o judiciário, mas aí fica a critério do consumidor, mas ele pode informar no primeiro momento. Tá certo, vou dar uma pausa aqui também, daqui a pouco a gente volta e finaliza, tá bom? Essa entrevista, porque agora eu vou dar a dica de hoje, gente, olha só. E a nossa dica de hoje é para omelete não grudar no fundo da frigideira. Olha só, você vai esfregar um pouquinho de sal, né, no fundo da frigideira antes de colocar a mistura. Legal, né? Acho que até bacana você colocar já uma quantidade de sal que você sabe que você vai utilizar na omelete, aí já fica salgadinho, já fica tudo certo, não é mesmo? Então, espero que vocês gostem da nossa dica e se testar, como eu já disse, liga pra cá, conta pra gente se deu certo, tá bom? Leandro, as nossas considerações finais, então, sobre esse assunto. Pro exterior, pro Brasil, é tudo a mesma coisa, né? Independente para onde que é essa viagem, a responsabilidade é da agência. Também é da agência e da empresa que cometeu o erro, mas a dica sempre é, fez contrato? Leia o contrato, vê se tudo que foi combinado está ali. Peça, às vezes, para o pessoal da agência informar onde que está aquilo que a gente conversou, né? Porque ali é a garantia escrita, documental, de que o que eu contratei está ali, o que eu paguei está ali. Então, o primeiro passo é isso. Faz um contrato, leia o contrato, tire todas as dúvidas
E sempre junte documentos, seja por WhatsApp, seja por e-mail, contrato, tudo é válido perante o judiciário. Tá certo. Então, Leandro, obrigada, viu? Pela sua Imagina, eu que participação. agradeço. A gente espera uma próxima oportunidade. Combinado. E você que está em casa, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias de hoje. O Adam Antonioni já está pronto, né, para fornecer melhor da informação aqui. Então, não saia que eu já volto.